Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico Sou, o blog do Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso humilde espaço. Estamos aqui com meu celular, quando chega à noite, ele fica escurinho. A gente vai gravar assim mesmo, a gente tem que usar o que a gente pode, né? E nesse vídeo de hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre educação das escolas particulares, né? Falar um pouco sobre as escolas particulares ali nos anos iniciais. Vou tocar nessa parte, né? E estávamos fazendo uma podcast sobre isso, né? E recebemos um comentário da internauta Jess sobre isso, né? Interessante, né? E eu ia comentar sobre isso também. E casou de falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu venho me debruçando há muito tempo, pensando, e gostaria de mandar um grande abraço, um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, o papai te ama de montão. Hoje é dia 6 de julho de 2020, no meu relógio são exatamente 18 horas e 58 minutos em ponto, quase 19 horas, né? E o mês já está aí andando, caminhando, daqui a pouco, né, vai chegar a metade do mês, quando você menos espera vamos estar em agosto, né? Enfim, mas meu amigo, minha amiga, o que eu queria falar é uma coisa que é um pensamento meu, tá? Aqui a gente tem que observar as coisas e tentar extrair alguma coisa do que a gente observa, né? E cada um pode fazer isso, você na sua casa aí, você com o seu celular, você falar sobre isso. Todo mundo no Brasil pode falar sobre educação, né? Todo mundo no Brasil é engenheiro, todo mundo é educador. No Brasil é assim, todo mundo é médico, é meio político. Então o Brasil vale tudo. E tá certo mesmo, né? Porque as redes sociais democratizaram a sua voz, a sua opinião. E estão querendo, já estão cerceando. Vou falar para você. Né? O Oswaldo Eustáquio, você pode concordar ou não com ele, mas ele é um jornalista, né? E colocaram ele como blogueiro lá, um inquérito que não tem um crime, mas ele não sabe porque foi preso, mas foi preso. E ficou sem poder. Imagine você que é um pedreiro, o pessoal te tira lá, você não vai poder usar sua enxada, você não vai poder usar seu carrinho de mão, você não vai poder fazer nada. Então, a sua subsistência fica cerceada. Que negócio é esse, hein? São esse pessoal aí, que são os doutores da lei que estão fazendo isso. Imagina, a coisa é grave, meus amigos. Na minha modesta opinião. Tá ok? Infelizmente isso está acontecendo. Não posso ser um cara que vê essas coisas, não, está errado. Tá ok? Só que eu não acredito na imprensa que está aí. Jornalistas independentes, eles são perseguidos. Porque existe um establishment. Vou falar sobre isso aí para tocar nas escolas particulares. Existe um establishment, uma elite, que ela está perdendo poder. Você nem está percebendo isso, porque você já faz parte da batalha, da guerra de quinta geração, de quarta e quinta geração. Você já está em guerra, você nem sabe disso. Está compreendendo? E essa elite está perdendo terreno. E a grande mídia faz parte disso. Muitos políticos fazem parte disso. Muitas famílias dinásticas aí, no Brasil e fora do Brasil, fazem parte de tudo isso. E eles chegam ali no funcionalismo público ali, chegam nas instituições e sugam as instituições. Então, aquelas verbas não chegam para você lá embaixo. Está compreendendo? Então você tem que deixar de ser inocente politicamente falando. Você, professor, muito mais ainda. Está compreendendo? Porque na faculdade eles vão te doutrinar, doutrina não é mais correto, né? Eles vão te vender um conjunto de crenças ideológicas virando à esquerda. Então, mas isso aí não é o único pensamento. Tem o conservadorismo, tem o direito esquerda, conservador progressista, né? Então tem tudo isso que tem que ser, tem os republicanos, tem tudo isso que tem que ser discutido. Na academia você tem que discutir todas as vertentes para você depois tirar a sua conclusão. Quando só tem um lado, é o lado da elite, ele constrói o que eles querem, então você se forma com o pensamento da elite, então você vai obedecer a elite sem você perceber. Porque eles querem que seu filho, sua filha fique lá para baixo na educação. E os deles lá não, lá em cima.
E tem os meios do caminho, que não faz parte da elite, nem faz parte lá embaixo, está no meio do caminho, que não entende muito direito o que está acontecendo, tá ok? Vai pagar a escola particular pensando que está fazendo um grande feito. Aí que nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Então você tem que deixar de ser inocente, politicamente falando, porque Ludwig von Mises dizia que a estupidez pode ser criminosa e você pode se dar mal por causa disso. E às vezes a estupidez e a ignorância te leva à perversidade. Sabe aquelas pessoas idiotas que fazem coisas idiotas, que às vezes se mata por causa de estar fazendo uma coisa idiota? Já viu isso? A pessoa vai tirar uma selfie lá não sei aonde, numa torre de transmissão de energia, lá não sei da conta. Não, a torre de energia, tá lá. Sabe aquela sobe lá em céu, tira uma selfie, aí cai. Estupidez criminosa. Então, se você não sabe como funciona a política, os bastidores, não o que está na televisão. O que está na televisão, bonitinho, pô. Aí tá tudo certinho, tudo redondinho para você, pô. Olha que maravilha, né? Mas não é assim. Os bastidores têm outra coisa, né? Então, meu amigo, minha amiga, continuando a história. Nós estamos fazendo uma podcast sobre isso. Você inscrito no canal, obrigado aí também, obrigado demais, ó. Passamos 9.100 inscritos. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Semana passada estávamos querendo chegar a 9.000. Já estamos chegando, passamos de 9.100. Obrigado. Obrigado mesmo, tá ok? Fico feliz com isso. Não me iludo com isso, mas estou feliz com isso. Meu objetivo é só chegar a 10 mil inscritos. Para mim já está realizado o meu objetivo aqui no YouTube. Minhas pretensões só são essas. Não quero, porque quanto mais você tem pessoas que te escrevem, você tem que responder muita pergunta, você tem que responder muita coisa. Eu sou uma pessoa só, não tenho condições de responder todo mundo, né? Tá compreendendo? Mas enfim, agora vamos entrar na escola particular. Muitas pessoas que estão no meio do caminho aí, que não sabem das coisas, essas pessoas pensam que boa educação é uma escola particular cara. Eu estou falando do primário, tá, gente? Principalmente aquela faixa etária que vai dos 6 até os 8 anos de idade. Tá ok? Então, o que acontece? A educação é aquilo que nós temos. E nós temos o mundo do ensino, onde você vai ter que aprender algo. O ser humano, como dizemos em outros vídeos, é o único animal mamífero que precisa ser ensinado. Está compreendendo? Ele vai ser ensinado. Tem aquela informação do print, já falei isso outras vezes, que é o seguinte, os animais, eles nascem com um print. Por exemplo, as aves, né, tem um ovo lá, né? Ele tem aquela informação, o pintinho, quando ele nascer, a primeira coisa que ele vê vai chamar de mãe. Ele vai ficar perseguindo aquela pessoa. Fizeram um experimento com isso aqui, está nesse livro aqui, se não me engano. Ou é o outro ali, ó, né? Criança em desenvolvimento, né? Ou é esse outro aqui, deixa eu ver se eu tô com esse. O outro está lá embaixo, lá não vai dar para pegar agora. Deixa eu ver se está aqui, tá aqui. É um desses dois livros aqui, ó. Desenvolvimento e Personalidade da Criança. Já indiquei no canal aqui, tá? É num desses dois livros aqui que tá ou é nos dois também. Sobre o print, né? Essa informação. Então, o animal e o mamífero, os mamíferos, enfim, o ser humano é o único animal. Essa aí é a Elisângela, tá? Essa é a figura tarimbada. Já deu tchauzinha? Já tá tarimbado, tá vendo? Obrigado aí. Então, o que acontece? O ser humano é o único animal mamífero que precisa ser ensinado. Como nós falávamos na podcast. Ele precisa ser ensinado. E o que eu quero dizer com isso? Que a educação, ela começa muito antes de você fazer a matrícula do seu filho na escola. Ela começa dentro de casa. Você tem que acordar para a vida, no bom sentido, viu, gente? Começa dentro de casa. E independe da sua condição financeira. Mas venderam essa ilusão para você. Está compreendendo? Então, o que nós temos aqui, ó?
Nós temos os homens, os seres humanos, animais mamíferos, que é o único que, ao amamentar, a mãe fica olhando para a criança, né? Ela coloca a criança aqui, coloca lá o peito, e a criança faz lá, ela tem que ficar observando, e tem um acolhimento. Os outros animais, a mãe não fica olhando, eles já sabem o que tem que fazer automaticamente. Não precisa ser ensinado. Está compreendendo? O homem precisa ser ensinado. A humanidade, homem e mulher. Tá? Então, partindo desse princípio, a educação já começou desde quando ele nasce. Até mesmo, te digo, é engraçado, mas enfim, os monges de Hare Krishna, isso aqui é o que eu gostaria de contar para vocês, lá na Índia, né, eu descobri isso frequentando o templo Hare Krishna ali na Avenida Angélica, né, e faz muito, muito tempo, hein? E eles falavam sobre que desde quando está ali, antes de você ter o seu filho, sua filha, a mentalidade do pai e da mãe já está influenciando ali, na união. Então, meu amigo, minha amiga, por exemplo, você tem uma semente. Para você plantar uma semente de um tomate, você vai escolher o melhor tomate, vai pegar a semente daquele tomate para plantar, não é isso? Você vai fazer uma seleção. Então, um pai e uma mãe que estão embriagados, né? Eles já fazem sexo ali. Aí vai conceber uma criança. Isso é uma atmosfera. Agora, um pai e uma mãe que são pensando muito, são apaixonados, estão ali, são fazendo amor, não vai ser o mesmo resultado. Você parece que é, mas não é assim. Então, até para ter um filho, nós temos que trabalhar aqui até a espiritualidade. Muitos não acreditam nisso. O que eu vou fazer? Paciência, né, meu amigo? Né? Cada um pode acreditar no que quiser, né? É verdade? Faz a experiência e vê lá o resultado que dá. Está compreendendo? Então, durante a gestação, tem o pré-natal, que é muito importante. Ali já começa tudo, meus amigos. Né? A criança já está ali, já. Você pode conversar, fazer. Isso aí vai influenciar, sim. Contar a história na barriga da mãe, conta. Está compreendendo? Porque a educação está começando ali. E se você tem um hábito, aí entra na pedagogia, tem uma disciplina que chama oralidade, né? Então, a língua oral, ela vem primeiro que a escrita, meus amigos. Você tem que pegar isso aí. A língua oral vem primeiro que a escrita. Certo? Então, quando o pai fala com a criança, olha, tem que ser ensinado. Ele vai perceber que é importante aquilo ali. E quando a criança, a comunicação da criança é pelas emoções. Vygotsky dizia isso, né? Que as emoções são um chamamento para a ação. Né? E Henry Wallon dizia uma coisa interessante, apesar de certas questões, né, de Henry Wallon e Vygotsky. Henry Wallon fala o seguinte: a criança precisa de um ser humano socializado para ser inserida no social. E é verdade, porque ela precisa ser educada. O ser humano é um animal mamífero que precisa ser educado. Ele vai ter que aprender a articular o seu maxilar, a sua boca, a língua, tem que mexer, aprender, ele vai ter que ser ensinado. Por isso que tem um trava-língua, ninguém usa muito, mas o trava-língua é muito importante, o trava-língua. As parlendas. Então você tem as parlendas, você tem todas as coisitas tal, as frases, né? Que você vai ensinando para a criança, até se tornarem mais complexas. Tá compreendendo? Então, a educação ali no ventre, ali no pré-natal, já está começando ali, meus amigos. Tá compreendendo? E ao nascer da criança, quando você lê historinhas para sua criança, você tem o cuidado, você faz todas essas coisas, na oralidade, a criança está aprendendo a importância disso. Ela está pegando a acuidade auditiva. Está compreendendo? Já começou o processo. As famílias, nesse livro aqui, ó, tem um estudo aqui, esse livro ó, esses dois livros, ó. Esses dois livros, meu amigo e minha amiga, se você é pai, mãe aí, ó, tem aqui no nosso canal resenha sobre os dois livros, né? O primeiro aqui eu já mostrei, Desenvolvimento e Personalidade da Criança. Mussen e Conger e Kagan. Aqui, ó. Agora acho que está pela Arte Média, se não me engano. Esse aqui, ó. E esse outro aqui está pela Arte Média, esse aqui sim. A Criança em Desenvolvimento, LMB.
Vale muito a pena esses dois livros. É um livro grosso, mas aqui, meu amigo, tem um material bom pra caramba. Tem todas essas pesquisas aí, tá nesses livros aqui, que eu tô falando agora pra vocês. Não é coisa da minha cabeça, né? É coisa que a gente leu. Pesquisas que alguém fez, não foi eu que fiz, foram pessoas que fizeram, né? Qualquer pessoa que pegar um tema desse aqui, você pode fazer monografia com isso, citação, tese, enfim, muito interessante. Então a educação já começou ali na oralidade. Então as famílias que têm a oralidade desenvolvidas, as crianças elas falam rápido. Porque elas têm estímulos. Estimulação precoce é o nome que se dá a isso, tá ok? Então já começou o processo. Então, quando você faz a matrícula do seu filho na escola particular, é um outro processo. Está compreendendo? O que vai garantir que aquela escola vai ser boa é a professora que está com o seu filho, ou o professor. Independentemente da escola. Dá para compreender onde eu quero chegar? Porque se o professor for bom e sabe que para começar a alfabetização, os pesquisadores viram, tem uma pesquisadora de Harvard, esqueci o nome dela agora, viu, meu? Vai fugir a mente. Ela pesquisou, né, vários métodos de ensino e tem vários pesquisadores do mundo apontando o quê? Nós temos aí o método, falávamos ontem, né, no vídeo, o método silábico, o método alfabético, o primeiro alfabético, silábico, o método fônico e o método global. O método fônico teve um melhor desempenho. Então, você pai, você mãe, eu sou insistente nisso. Se essa professora, se esse professor ensinar o seu filho do primário, dos anos iniciais ali, que vai começar isso, essa questão dos fonemas, e ele aprender bem os fonemas, né, aí ele vai ter consciência, é o princípio alfabético, a consciência fonética dos fonemas. Então, ele vai ter essa acuidade no ouvido, na oralidade. Já tinha lá com seus pais, desde o ventre e tal, que a gente foi fazendo até que chegamos aqui. Isso é tudo a diferença. Mas que escola está fazendo isso? Você não sabe. Você está pagando a mensalidade. Você pensa que está uma grande escola. Um outro dado preocupante que a gente vê nas escolas particulares, não são todas, tá? Mas algumas, até o internauta falou sobre isso pra gente. A Jesse, obrigado aí pelo seu depoimento. É isso mesmo, nossa opinião é a mesma. O que acontece? As escolas particulares, com medo de perder, porque de cada ano que passa, né, o aluno ali, ele pode repetir de ano na escola particular, né? Então, se ele repetir de ano, de repente o pai vai tirar daquela escola, põe em outra. Tá compreendendo? Então, existem trabalhos paralelos, né? Muitos trabalhinhos que contam pontuação para somar a nota e passar a criança, para não ter muita repetência, senão os pais tiram da escola e colocam em outra escola. Isso aí não é educação. Isso aí é uma estratégia para manter os alunos ali. Então, a educação não pode ter como base a mentira, o engodo, o faz de conta. Um professor, a professora não quer fazer isso. Eu tenho certeza disso. Mas, às vezes, ela é forçada por outras, né? Ela tem um trabalho, infelizmente, o boleto chega no final do mês, né? Tem várias questões aí que o comportamento humano, Pilete ele fala no seu livro de didática especial, o comportamento humano é vários fatores que vão fazer mudar o comportamento. Então é complexo demais, não é uma coisinha simples, né? Então ela chegou nessa questão aí dos trabalhinhos. Então essa educação não é uma educação de verdade, já começa uma educação mentirosa e está vindo a escola particular e os pais sabem disso. Mas no Brasil aquela coisa, aquela herança, né, dos nossos antepassados, né, que já estavam aqui no Brasil e outros, né, aquele medo de ser taxado de incapaz. Porque a gente tem aquela maneira que se a pessoa é rica tem que ser o bambambam. Se é rico tem que ser aquela coisa, meu filho, nós somos uma bela condição, por que o pessoal vai falar de mim, da minha esposa e mim, né? Fica com isso aí
e força a escola nesse sentido. Então, a gente vê até no ensino de doutorado, pessoas que têm um doutorado, porque quem estava analisando o doutorado daquela pessoa era amigo, não sei de quem, então passou ali, né? Então fez vistas grossas. Tem lá o título de doutor, doutora, de mestre, de mestra, né? Mas e aí? Isso é uma educação de mentira. E isso existe no Brasil. Então a criança, nessa faixa etária, do 0 até os 8 anos, vamos dizer assim, pode pôr 9, né? Ela precisa brincar desde cedo em lugares abertos também. Circular, brinquedos que circulam, sabe aquelas brinquedos que você senta e tudo, o pessoal vai empurrando para ir girando? Precisa ter, subir a balança, a gangorra, ela sobe, desce, você tem que ensinar. Ela não sabe, ciranda, você tem que ensinar tudo isso para a criança não nasce sabendo brincar. Ela brinca alguma coisa sozinha, mas você tem que, né, certas brincadeiras você tem que ensinar, introduzir a criança no brincar, que é importante. O brincar é importante nessa faixa etária demais. O cuidar e o brincar. Isso denota amor. Continuando, meus amigos. Então essa educação da mentira vai produzir tudo isso que nós estamos vendo. Magistrados que nós estamos vendo aí, políticos que nós estamos vendo aí, olha o resultado disso aí. Engenheiros que constroem coisas que caem. Prefeitura que tinha que fazer manutenção. Porque o pessoal pensa que é só construir e não tem mais fazer manutenção. Viaduto lá em São Paulo que andou caindo, não é verdade? Por falta de manutenção. Pega o dinheiro público, desvia, né? Mas da manutenção, não, para quem gastar com a manutenção, deixa aqui para nós. Aí, por quê? O pessoal não tem ética, não tem moral. E você acha que não é importante ter ética e ter moral. Olha aí, uma pessoa que tem ética e moral, ela não vai aceitar um negócio desse, não. Agora a pessoa que acha que é tudo relativo, ela faz qualquer coisa. É relativo, faz qualquer coisa. Então o relativismo está em tudo hoje em dia. Infelizmente, esses pensamentos venenosos estão circulando na educação também. Então o pai e a mãe faz esse jogo, a escola está naquele jogo, não são todas as escolas particulares, né? Mas enfim, isso acontece. E nas escolas públicas, uma coisa que acontece também é essa progressão continuada. Nós temos uma tradição no Brasil, a gente sofreu influências demais dos franceses, né, da educação francesa. Então, essa corrente aí, quando mudou aqui o ensino no Brasil, a progressão continuada foi ideia dos franceses lá. Nós temos muito John Dewey, nós temos muita influência dele aqui, né, no nosso meio. Então, esse pessoal influenciou muito. O pessoal também, Piaget influenciou muito, Vygotsky influenciou muito, Paulo Freire influenciou nossa educação, tudo esse pessoal influenciou demais a nossa educação. Está compreendendo? Então, essa progressão continuada, o que seria? Por exemplo, na faculdade, quando cada semestre você tem que passar por semestre, não é por ano, cada semestre tem que passar etapas. Então, um semestre tem 10 matérias, você pode ficar até em 3 matérias. Se você ficar em mais de 3 matérias, você tem faculdades que é um pouco. É esse número. Em média, 3, você pode ficar em 3 matérias. Se você ficar em mais, você repete o semestre. Tem que voltar do zero de novo. Mas, enfim, qual que é a ideia da faculdade? Você tem 10 disciplinas esse semestre. No segundo semestre, você vai ter outras disciplinas. Vai avançar o semestre. O seu ano letivo é por semestre. Beleza? Você tem 10 disciplinas. Se você ficar em 3, você vai para o próximo semestre estudar matérias 10 matérias do segundo semestre, mas você ficou reprovado em 3 do anterior, você leva essas 3 a mais com você. Que você tem que concluir, fazer os trabalhos. Então você vai ter 13 matérias. A educação, progressão continuada, deveria ser isso. Ou seja, o aluno está com dificuldade aqui, então você vai passando, promovendo ele de ano, de série, e vai trabalhando naquela questão que ele tem dificuldade. Aquela disciplina que ele não tem dificuldade, você vai levando, normalmente. Aquele que mais tem dificuldade, você vai trabalhando. Não, mas isso não acontece. É raro acontecer isso aí. E o que acontece? Progressão continuada sem pensar nessa questão. Está compreendendo? Tem escola que não faz isso, né? E trabalha bem, mas é raro isso acontecer.
Então, meu amigo, minha amiga, você pai, você mãe, você tem que educar seu filho pela verdade. Né? A educação, a primeira educação, vem de casa. Depois a educação, o ensino, né, vai estar com a escola. Mas, infelizmente, a escola está embarcando tudo isso. Está compreendendo? Na escola particular, você faz a chamada, é rapidinho. Na escola pública, você demora. Os pequeninos não, é tranquilo, né? Começou a crescer, começa a ficar meio complicado. Mas você perde tempo, fazer a chamada. Você tem que ensinar o cara a lavar a mão, você tem que ensinar a fazer todas essas coisinhas na escola particular. Muitos já vêm de casa, né? Entendeu? Isso também pode acontecer. Então tem essa dicotomia aí, tá ok? Mas essa progressão continuada foi feita dessa forma. Então, às vezes o pai e a mãe, para aparecerem bem socialmente, porque no Brasil tem isso, né? Você quer mostrar que está bem, né? Ah, meu filho estuda na escola particular, então você falando isso, da ideia que você está preocupado com a educação. Mas não é isso. Nós já falamos, né? O que é estar preocupado com a educação. Então, meu amigo, minha amiga, às vezes você está passando um sufoco. Agora essa vai para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha aqui. Você está pagando a escola do seu filho, você está apertado pra caramba, tá? Essa crise do Covid aí, entre aspas, vamos dizer assim, viu? Você está nessa crise toda, tal. Eu acho, agora eu vou falar uma opinião pessoal também, que essa crise aí, nós temos que definir, eu estou dando um chute, tá? Que a gente está nessa lenga-lenga até a eleição lá nos Estados Unidos. Quando acabar as eleições, a gente vai definir o que vai acontecer aqui no Brasil. Eu acho que é isso aí. Porque lá as eleições são importantes para nós aqui, vai influenciar muito. Então eu acho isso, né? Então, meu amigo, você está passando dificuldade, está lá pagando a mensalidade, está num sufoco danado, às vezes é melhor você deixar o orgulho de lado e momentaneamente você colocar o seu filho, sua filhinha na escola pública. Você paga R$800 lá na escolinha, ok? Você está passando aquela dificuldade toda. Você pode aí colocar na escola pública e ajudar na APM, dá lá 100 conto por mês, 50 conto por mês, dá para a escola. Incentiva os pais também a fazerem a mesma coisa. Cria um grupo de pais ali, né? Que não desperdiça o material que o governo dá. Tá ok? Tá ok? Pessoal que faz manutenção na escola, que ajuda a escola. Tá, faz parceria com a escola, muito bacana. Tá compreendendo? Olha que interessante. As EMEIs e as escolas primárias no Brasil, tem muito campo, são muito amplas, né? Muito bem. As crianças são muito bem cuidadas aqui no estado de São Paulo. Vamos dizer de passagem. Tem uns locais que ficam a desejar. Mas enfim. Aí é melhor você colocar o seu filho numa escola tipo Kumon, para alfabetização, ou contratar um professor, uma professora que manja, que conhece sobre a alfabetização fônica. Aí sim, você vai estar dando um grande... Isso aí vai fazer a diferença para o seu filho, para toda a sua vida, para toda a vida dele. Ele vai aprender a acentuar as palavras depois, separar as sílabas, ditongo, tritongo, né? Consoante, vogal, certinho. Ele vai saber o que é semivogal, vai precisar que o som, né? Porque ele vai aprender o que? O fonema. E pôr ele lá numa natação, por exemplo. Então você vai gastar quanto nesse trem aí? 200 conto a mais. Então você deu 50 lá para a escola, ou 100, 300 para 800, 500 conto. Então você vai se equilibrando. Mas o seu filho vai ter um ganho. Pode ter certeza. Se você está passando por isso. E é isso aí, meus amigos. Só gostaria de estar colocando isso aí. Obrigado a Jesse de novo aí por esse detalhe aqui. E a educação não é só o que você paga ali, é o que a escola está fazendo de fato, sem as mentiras, né? Educação é isso, você ensinar, porque nós somos o único animal mamífero que tem que ser ensinado, tem que ser educado. Está compreendendo? É isso aí. Então, dos 0 aos 3 anos, 1/3 do que nós somos como adultos vem dessa faixa etária. 80% do que eu sou, eu como adulto, veio da faixa etária do 0 aos 6. Então, quanto mais tem estímulos nessa faixa etária, disso que nós estamos falando,
você vai ajudar muito e muito seu filho, sua filha. Tá ok? É isso que eu gostaria de estar falando com vocês hoje. Muito obrigado aí por estar inscrito no nosso canal. Fico muito feliz com isso, né? E duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau. Cante e seja feliz.